Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora, pela página oficial da Prefeitura de Bocaiúva no Facebook, uma roda de conversas que completa a campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa transmissão, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizada em conjunto com a Rede de Defesa e Garantias de Direitos. Ela tem o objetivo de prevenir ocorrências desse tipo de violência, assim como levar informações para a sociedade no sentido de identificar situações de risco, conhecer as instituições onde possa denunciar e buscar apoio no enfrentamento a essa questão. É importante ressaltar que todos os protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19 estão sendo respeitados e seguidos para a realização dessa transmissão. Compõe a nossa mesa de conversa o senhor comandante da 210ª Companhia da Polícia Militar de Bocaiúva, o capitão Maicon Stefan. A senhora coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS de Bocaiúva, a psicóloga Nadiele Machado. A senhora membro do Conselho Tutelar de Bocaiúva, a conselheira Letícia Silva. Nesse momento, nós convidamos, para fazer o uso da palavra inicial, a senhora Thaís Franciele Alves Cardoso, assistente social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, gestão sua, que está representando a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Isabela Torres. Boa noite a todos. Boa noite você que está nos assistindo em casa. Gostaria de iniciar aqui a nossa conversa agradecendo à Câmara Municipal por o apoio para que a gente pudesse realizar esse momento. Agradecer aqui os nossos participantes, a conselheira Letícia, o capitão Maicon Stefan, a psicóloga Nadiele Machado, coordenadora do CREAS, todas as pessoas que nos apoiaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A Secretaria de Desenvolvimento Social pensou neste momento para trazer para você que está aí nos assistindo um momento de reflexão sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós ainda temos em todo o Brasil, em Bocaiúva não é diferente, uma quantidade muito alta de violência sexual contra esse público, que é uma parcela de sociedade que precisa de proteção, que eu diria que está em um lugar de fragilidade social, justamente por estar em uma fase da vida em processo de formação e, muitas vezes, sem condições físicas e psicológicas de defesa. E é importante a gente pensar sobre isso como sociedade, como pessoa, como família, o nosso papel no combate a esse tipo de violência que ainda é tão alto aqui no nosso município. Quando a gente fala em enfrentamento à violência sexual, geralmente a primeira coisa que vem é o papel da política pública. O Conselho Tutelar, ele vê isso muito de perto, né, Letícia? Cadê o Conselho? E eu gostaria aqui de trazer para você que está aí nos assistindo que esse não é um papel só do Conselho. Esse não é um papel só dos órgãos de segurança pública, esse não é um papel só da assistência social ou das demais políticas públicas. Ele é um papel de todos nós. Quando nós omitimos, quando nós não denunciamos, quando nós deixamos de fazer o nosso dever,
nós também estamos contribuindo para que a violência ela permaneça e se perpetue na nossa sociedade. Ela hoje acontece porque ainda existe na nossa sociedade comportamentos que permitem para que esse tipo de violência aconteça e que as pessoas se calem em relação a ela. E é muito importante pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa que violenta, a pessoa que maltrata a criança e adolescente, das diversas formas de maus tratos, não somente a violência sexual, são pessoas estranhas, são pessoas que não fazem parte da nossa convivência, quanto que essa não é a nossa realidade. E não é a realidade do Brasil inteiro. São pessoas do nosso cotidiano, muitas vezes de dentro da nossa casa. Os índices, os registros de violência sexual, 95% dos registros nacional do Disque 100 do ano de 2019 não foram de pessoas conhecidas, desconhecidas. Não foram de pessoas desconhecidas, foram de pessoas da convivência ali da criança e do adolescente, que tem uma relação de confiança, que tem uma relação de afeto, e que muitas vezes, a maioria delas, inclusive, tem uma relação de poder. É o pai, é a mãe, é o padrasto, é o tio, é aquele amigo íntimo, pessoal, que frequenta a casa todos os dias, e que muitas vezes é olhado como alguém que não praticaria esse tipo de violência. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Para você que está nos assistindo, para você que tem aí os seus filhos pequenos, responsável aí pela família, eu gostaria de deixar a reflexão: qual o seu papel na prevenção desse tipo de violência? Porque se ela acontece, é porque, na maioria das vezes, existe a lei do silêncio. Que a gente que trabalha com a política pública, é um desafio para todos nós, romper essa lei do silêncio e falar sobre isso. Tratar esse assunto sem tabu. E é importante pensar, nós responsáveis pelo cuidado e proteção da criança e adolescente, o nosso papel de responsabilidade nisso, quando nós também permitimos. Porque quantas vezes a gente depara com situações que muitas vezes a pessoa suspeita, ou fica sabendo, não denunciam, ou descredibiliza a fala da criança. E as estatísticas nacionais mostram ainda que mais de 90% dos casos de denúncia de violência sexual, a criança ela não estava mentindo. Então, a gente ainda tem uma cultura de culpabilização das vítimas, de descredibilizar a fala das vítimas, considerando ainda que a maioria dessas vítimas são crianças e adolescentes dos 7 aos 14 anos. Mulheres, meninas. Então, faz parte aqui do nosso público vítima dessa violência, também a questão do gênero. E essa live, hoje, esse momento que nós estamos trazendo aqui, junto com a rede de proteção, é justamente para a gente discutir isso com a sociedade, com você que está nos assistindo. A necessidade de nós, enquanto sociedade, enquanto trabalhador de uma política pública, enquanto pai de família, enquanto tio, você que está aí na sua casa, o nosso papel protetivo.
porque esse papel ele é nosso. Quando a gente fala em proteção de criança e adolescente, não é só uma função do Estado, não é só uma função da assistência social, não é só uma função do Conselho Tutelar, não é só uma função da Polícia Militar e nem do Ministério Público. Esse papel de proteger ele é nosso no dia a dia, com todos os cuidados e responsabilidades que vêm em conjunto com a formação de uma família, com ter um filho, com cuidar de um filho. E a gente precisa trazer isso para reflexão, porque aqui no nosso município, a nossa realidade ela não é diferente da realidade do Brasil. No ano passado, nós fizemos essa contabilidade no CREAS. Nádia vai trazer aqui daqui a pouco. É assustador, na verdade. O índice de violência, de todo tipo de violência contra crianças e adolescentes aqui no nosso município, ele ainda é muito alto. E é importante pensar que a criança que ela é vítima de violência sexual, a maioria das vezes, ela vem vivenciando diversos outros tipos de violência em todos os âmbitos da sua vida. Então, quantas vezes são pequenas questões que não são resolvidas na família, violências menores que vão aumentando, que vão criando uma proporção maior, para chegar ao ponto da criança ser violentada sexualmente. Quanta negligência a criança que vivencia esse tipo de violência vem vivenciando ao longo dos anos. Então, este ano, nós estamos dentro da campanha nacional do 18 de maio, trazendo essa reflexão para a sociedade. A campanha 18 de maio surgiu, a campanha Faça Bonito, que é uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, justamente pela omissão do Estado e de toda a sociedade de uma criança vítima de violência sexual, que foi torturada, estuprada, morta, e até hoje os seus agressores estão sem punição. E faz parte do nosso dever, enquanto sociedade, cobrar de todos os órgãos de segurança pública, do Poder Judiciário, das políticas públicas de proteção, o trabalho que a cada um compete, e também exercer o nosso papel de cuidado e proteção para com a criança e adolescente. Esse dever é nosso. E esse ano, nós trouxemos esse debate para a sociedade, através de toda a rede de proteção, ainda que com as dificuldades do período de pandemia, para a área rural, levamos através do CRAS Rural, fizemos o vídeo institucional em parceria aqui com o Conselho Tutelar, o CMDCA, o CREAS, a Polícia Militar. Fizemos o trabalho de orientação, blitz educativas, para trazer justamente esse lugar de reflexão dentro da sociedade. Qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa função que aqui compete? Se hoje nós estamos com índices tão altos de violência sexual dentro do município, o que está acontecendo? Quem são esses violentadores? Tem tido punição para essas pessoas? O que eu tenho feito dentro da minha comunidade, no meu papel de liderança, para evitar que esse tipo de crime, porque isso é crime, está previsto no Código Penal, permaneça e se perpetue? Nós vivemos esse tipo de violência silenciosa
desde o início da formação da sociedade brasileira. E ela ainda permanece calada, sabe? Eu falo que as vítimas, elas são silenciadas dia a dia, inclusive por pessoas que estão ali no seu dever de proteção. Você, responsável pela criança, você pai, você mãe, você avó, você tio, você que está aí nos assistindo, que tem filhos, que tem vizinhos com crianças pequenas. Você tem esse dever de proteção na mesma proporção de que todos os atores das políticas públicas. Então, assim, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir que esse silêncio se perpetue. E nós iniciamos a nossa campanha, foi uma campanha muito produtiva desse ano. Pretendemos permanecer com atividades continuadas nesse sentido ao longo do ano, de trazer esse lugar de reflexão, de proteção, de trabalho preventivo para criança e adolescente, para que a gente consiga trazer, a médio e longo prazo, essa mudança de comportamento social. E toda mudança, ela parte de cada um de nós. Então, assim, além do nosso papel enquanto pessoas que trabalham nos diversos setores da sociedade, tem também o papel de cada um de nós no nosso cotidiano. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você que está aí nos assistindo, para você que tirou um tempinho para assistir aqui esse momento tão importante e necessário nesse momento. Ainda mais nesse momento de pandemia, que as pessoas estão em casa, muitas vezes alguns acessos eles são reduzidos. As crianças que estariam dentro de um ambiente escolar, hoje estão dentro de casa, não conseguem, na maioria das vezes, dizer ali para as pessoas dessa convivência do dia a dia as questões que estão acontecendo. E quanta criança ainda existe sofrendo caladas, sem conseguir chegar a ninguém para dizer o que está acontecendo. Então, é mais do que cumprir um dever que é trazido enquanto campanha nacional. É uma problemática que tem que ser pensada aqui no nosso cotidiano de forma continuada. E o nosso papel aqui é justamente esse, trazer para toda a sociedade a reflexão sobre a questão da violência sexual contra esse público que está em uma fase da vida de fragilidade, sem condições físicas e psicológicas ali de tomar determinadas decisões, e que muitas vezes pessoas adultas com esse que teria e que tem, e que é uma previsão constitucional, esse dever de proteção, são as que estão ali e que violentam e que praticam esse tipo de crime. Então, é o nosso papel, enquanto assistência social, enquanto rede de políticas públicas, deixar essa reflexão para todos vocês, tá? Os nossos colegas aqui vão dar continuidade, tá? Eu agradeço a oportunidade. Dando continuidade à nossa transmissão, à nossa roda de conversa, nós queremos aproveitar a oportunidade e estender os cumprimentos a todos aqueles que integram
essa rede tão importante e que se dedicam incansavelmente para que crimes como esse sejam punidos e que não volte a ocorrer. Você que está acompanhando a nossa live, você pode deixar perguntas, nós vamos repassar os nossos convidados para que, na medida do possível, eles possam responder e sanar essas dúvidas. Nós queremos justificar a ausência da promotora, que estaria aqui hoje representando o Ministério Público. Por motivos de saúde, ela não pôde comparecer, mas sabemos do seu empenho e da sua dedicação em prol das crianças, dos adolescentes, em prol da rede na nossa cidade. Nós passaremos agora para uma dinâmica de perguntas e nós estaremos fazendo algumas perguntas direcionadas e é claro que dentro desses questionamentos os nossos convidados fiquem à vontade para discorrer sobre demais assuntos pertinentes a cada instituição e equipamento que os senhores representam. Para iniciarmos, nós vamos perguntar à psicóloga e coordenadora do CREAS, Nadiele Machado, qual o serviço ofertado pelo CREAS a famílias vítimas de violência sexual? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo aqui, os meus colegas da mesa. Boa noite a todos. Olha, eu gostaria de iniciar, explicando o que é o CREAS. Acho que algumas pessoas da população podem não conhecer ou não saber os serviços e, inicialmente, o que somos. É um equipamento público que pertence ao SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e ele é um equipamento de assistência social especializado para oferecer esses serviços continuados e para garantir a proteção dos direitos desses indivíduos, não só de crianças, adolescentes que sofreram algum tipo de violência, também como idosos, pessoas com deficiência, entre outros. E lá nós somos uma equipe, uma equipe técnica que é composta por assistentes sociais, são 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, temos advogados, uma advogada, e 2 educadoras sociais. E lá é o equipamento responsável pelo acompanhamento técnico especializado e sistemático dessas crianças e adolescentes, E hoje a gente está falando aqui sobre o 18 de maio, sobre esses indivíduos que sofrem, que têm os seus direitos violados, que é o nosso público-alvo. E os serviços ofertados a esse público, às crianças e adolescentes vítimas de violência, são serviços de informação, apoio sociofamiliar, que tem o intuito de promover um resgate dessa autoestima, promover um desenvolvimento social, pessoal e comunitário desses indivíduos. E a gente trabalha assim para identificar essas demandas, com denúncias que podem vir da população, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar. E esse apoio da sociedade é muito importante para fortalecer esse vínculo. Quando Thaís colocou ali sobre as estimativas que nós temos, hoje no CREAS nós acompanhamos 27 casos de denúncias e supostas violações, alguns já constatados, supostas violações. E desses 27 casos, 17 são meninas, ou seja, 62,9% são meninas. O restante da porcentagem é meninos. E assim, em todos os casos, a gente percebe que são crianças que já sofreram outras negligências, adolescentes que sofreram outros tipos de negligência, e discriminação, outras coisas. E aí a gente entende que o que a sociedade, o que podemos colocar? Crianças que vivem em áreas periféricas também é um dado bastante relevante da gente trazer,
que a maioria são de áreas periféricas da nossa cidade. Não que todos os casos ocorrem dessa forma. É claro que, por exemplo, a gente coloca que são meninas, né, entre 7 e 15 anos de idade, como já foi colocado, mas a maioria dos casos são meninas. Então, a gente já vê, também já percebe uma questão do gênero, que envolve uma questão de gênero também, como Thaís disse. E o perfil do abusador, a gente sempre coloca em todas as vezes que a gente traz aqui essa temática, o perfil do abusador sempre é uma pessoa de conhecimento, né, que vive no núcleo familiar. Não sempre, na maioria dos casos. Comumente é assim. A legislação, os textos da legislação até falam que em alguns casos é extrafamiliar e intrafamiliar. Quando a gente observa essa questão extrafamiliar, é um vizinho, mas sempre é uma pessoa de confiança da criança, né? Que convive no núcleo ali da criança, da sociedade. E a gente precisa se atentar para isso, para fazer essa denúncia. A gente precisa colocar aqui que existe uma rede de proteção, né? Que é o CREAS, que é o equipamento especializado para acompanhar, que tem essa escuta especializada para acompanhar esses casos, mas nós não trabalhamos sozinhos. Tem uma rede, que é o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os CRAS também, que é uma porta de entrada que encaminha os casos, né? Aí, respondendo à questão dos serviços ofertados pelo CREAS a esses indivíduos, é um serviço de apoio, de informação, de acolhimento e de acompanhamento sistemático por esses profissionais que nós temos, né? Que representam o CREAS. Obrigado, Nadiele. Nós vamos direcionar a pergunta agora ao nosso capitão Maicon Stefan. Capitão, como funciona a atuação da Polícia Militar nesses casos? Existe um protocolo de atendimento diferenciado para situações como esta? Boa noite, William. Boa noite, aqui a Thaís, a Nadiele e também a Letícia. E boa noite também a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais de Bocaiúva e toda a região. Então, William, para nós aqui é uma imensa satisfação estarmos aqui com vocês nesse momento, porque realmente é um assunto de grande importância, de importância imensa. Isso porque a gente observa que, como vocês já começaram a falar aqui, né, a própria Thaís, Nadiele, é um problema, é um crime que tem ocorrido no Brasil, e o Brasil tem enfrentado isso de uma forma terrível, porque o Brasil, como a gente observa as estatísticas, principalmente quando a gente vê os órgãos que fazem esse levantamento, tem, por exemplo, o Instituto Liberta, Instituto Nacional Liberta, que nos diz que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de denúncias relacionadas à exploração sexual, abuso, exploração sexual infanto-juvenil. Ele só perde nesse momento para a Tailândia. Então, realmente é uma estatística terrível, em que nós não precisaríamos estar vivenciando isso, na verdade. Contudo, é uma situação que o nosso país vive, é um país ainda emergente, subdesenvolvido, como vocês falaram. Temos aí diversas situações que isso, na verdade, é só mais uma decorrência de outros problemas, nada de que você acabou de dizer, é só mais uma decorrência, é mais um efeito de diversas outras situações que essas crianças e adolescentes vivem, de violências diversas. E, no caso, a Polícia Militar, também, como foi falado aqui, nós trabalhamos diretamente com as famílias também, no caso, tanto na prevenção quanto na repressão. Na Polícia Militar, ela tem um papel constitucional, principalmente preventivo, que está lá preceituado no artigo 144 da Constituição Federal. Contudo, nós atuamos, né, nesse momento, junto às famílias, com visitas, com também até palestras, né, em escolas. Esse momento de pandemia é um momento que isso não tem ocorrido, como foi falado também. Tanto esse problema quanto outros, no que tange a violência doméstica, tem aumentado, não é verdade? Porque onde os órgãos que lidam com isso estariam recebendo essas denúncias, muitas vezes hoje,
nós é que temos que ir muito mais às famílias para a gente buscar saber, porque, às vezes, essa denúncia ela é subnotificada. Verificamos que um crime, por exemplo, de homicídio, de roubo, nós acabamos, até nesse momento, a gente acabou de sair de uma resolução de um crime, que ontem nós tínhamos um crime de roubo aqui em Bocaiúva, e hoje, com o empenho de toda a equipe, conseguimos prender os autores, 3 autores. Então, a gente observa isso, que esses outros tipos de crimes, eles são notificados, na maioria das vezes, imediatamente. Contudo, crimes como esses, crimes domésticos, porque esse também, ele é um crime doméstico também, quando a gente vê que a maioria, como foi falado aqui, a Thaís acabou de dizer, não é, Thaís? Que a maioria das vezes esse crime ocorre com os pais, padrastos, tios, primos, pessoas próximas a essas crianças e adolescentes que cometem essa maldade. Então isso, a gente observa como até as pessoas que deveriam ser quem deveriam proteger essas crianças, muitas vezes não protegem, pelo contrário. E elas ficam naquela, como foi falado, naquela fragilidade, naquela vulnerabilidade, porque elas não têm conhecimento do que é, ela não tem maturidade das coisas. Ela espera que quem está protegendo, que a conduza. Se ela então recebe uma orientação daquela pessoa, muitas vezes ela pode até achar que isso é normal. Alguns dias atrás eu estive também em um outro evento como esse, em Montes Claros, e a gente falava justamente sobre isso. Porque nós temos tantos crimes na sociedade. Muitas vezes essas pessoas, elas vivenciam num submundo, numa subcultura, em que para eles, roubar, matar, usar droga, tráfico de drogas e outros crimes diversos, para eles isso é normal. Prostituição em geral, isso é normal. Para eles, muitas vezes, o que nós fazemos aqui é que é errado. Se a polícia chega lá na comunidade, num bairro, se o CREAS, se o psicólogo chega, se o assistente social, o conselheiro tutelar chega lá, o que vai ocorrer? Às vezes eles veem isso até com uma certa hostilidade. Falei, lá vem aquele pessoal, novamente. Eles pensam que vocês vão criar mais problemas para eles, não é verdade? Quando eles não têm essa visão, que nós estamos lá para abrir essa visão deles, para mostrar que existe um outro mundo, e esse mundo é o mundo que nós devemos viver para ter uma sociedade mais convincente, mais igualitária, mais harmônica, fraterna. Esse é o nosso objetivo, não é verdade, William? Não é verdade? E com isso, muitas vezes, eles acabam entendendo que matar, roubar e todos esses crimes que nós citamos, isso faz parte de um mundo normal. E, infelizmente, a exploração sexual, no caso, é interessante a gente definir já de vez que há uma diferença no que a gente tange, no caso que a gente está falando aqui do 18 de maio, que referencia esse Dia Nacional de Combate à exploração sexual, ao abuso. O que é o abuso e a exploração? Como a gente diferencia isso? Na maioria das vezes esse abuso parte dessa maneira, das pessoas que por seu desequilíbrio total, emocional, psicológico, que for, cometem isso contra crianças e adolescentes. E no caso da exploração, é quando a pessoa ela tem uma vantagem econômica sobre isso. Como a gente vê muitas vezes menores de idade, em pontos, em esquinas, em BRs, inclusive foi feito um trabalho em outras épocas aí, por algumas polícias, com outros setores, justamente falando sobre isso. Porque às vezes a pessoa chega lá e vê uma menor de idade ali, naquela situação de prostituição, e pensa, e ainda fala, pensei que ela era adulta, por isso que eu fui lá e aceitei fazer esse programa. Isso a gente lida com isso, né? Quer dizer, é uma desculpa horrenda, né? Horrenda. E aí tem pessoas que vão ainda ter um preconceito muito grande quanto a essas pessoas, mas não sabem qual realidade que elas vivenciaram, como a gente está tentando trazer um pouco sobre isso. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Está lá no Código Penal, no artigo 217-A, o artigo 217-A, traz isso. Manter conjunção carnal com menor de 14 anos, ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, essa pessoa, ela será, né, isso sendo comprovado, ela vai ser presa, vai ser reclusa, com uma pena de 8 a 15 anos. Menor de 14 anos. E ainda,
Se desse fato ainda resultar lesão grave, a pessoa pode enfrentar uma pena de 10 a 20 anos e ainda se sobrepor um óbito à morte, essa pessoa ainda pode cumprir uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ou seja, nós temos que conscientizar as pessoas. Nós estamos aqui para conscientizar, para trazer informação, o quão é importante isso. Então, da mesma forma que vocês estão aqui, a Polícia Militar está aqui nesse sentido, para informar, para orientar, e a gente tem feito esse trabalho. E na maioria das vezes, quando a gente recebe essas denúncias, seja pelo 190, por exemplo, que é o canal imediato que as pessoas têm, não é verdade, Letícia? É o canal imediato, que é o 190, que elas buscam. E aí, na maioria das vezes, a gente busca esse apoio de vocês também do Conselho Tutelar, por serem menores de idade, né, do psicólogo, às vezes, para até buscar saber mais o que está realmente acontecendo, porque nesse momento precisa de uma fala diferenciada para tratar com a criança, com o adolescente. Nós não tratamos isso, chegamos lá, igual a gente vai tratar qualquer outro tipo de crime. É um crime que tem que ter um discurso diferenciado, uma forma diferente de abordar. E nós temos policiais militares que fazem isso, seja com o PROERD, seja também com a nossa patrulha contra a violência doméstica, que também aborda essa situação, porque muitas vezes eles vão mais por uma violência doméstica, mas acabam encontrando essas situações assim. Certo? E aí, todas as vezes que nós tomamos conhecimento disso, nós imediatamente realizamos as diligências, encaminhamos para o Conselho Tutelar e também fazemos a prisão imediata do autor para que ele possa cumprir a pena que a ele for destinada a partir aí do direcionamento para o Judiciário, o Ministério Público e tudo mais. Obrigado, capitão. Nós vamos direcionar a nossa pergunta, mas antes nós queremos registrar a presença do Miller Tavares, que está fazendo a transmissão pelo portal G5. Muito obrigado, Miller, fique à vontade. Nós direcionaremos a pergunta ao Conselho Tutelar, na pessoa da conselheira Letícia Silva. Como é a atuação do Conselho Tutelar nesses casos? E quais são as formas de denúncia? Ok. Boa noite a todos, aos colegas dos equipamentos presentes aqui, né, da Rede de Proteção, o William, a Thaís, e a todos que estão nos assistindo. Falar no Maio Laranja, da data do 18 de maio, é falar de uma data onde não há nada o que ser comemorado, né? É uma data onde deve ser proposto a nós, cidadãos brasileiros, uma reflexão quanto a esse ato criminoso que muito bem foi explanado pelo capitão. E não temos realmente nada o que comemorar. Traz uma certa frustração, uma frustração muito grande para nós, conselheiros tutelares, porque nunca foi tão falado sobre essa questão do abuso sexual, a exploração sexual em desfavor da criança e do adolescente. Nós temos aí, estamos vivendo em momentos, né, onde as mídias estão aí, as tecnologias, e nós temos que usar isso a nosso favor, mas, infelizmente, na nossa atuação diária, a gente tem percebido que tem aumentado grandemente o número de abuso em desfavor de crianças e adolescentes. Alguns estudiosos expõem a questão de não usar o termo abuso, porque o que vem a ser o abuso é quando você faz uso excessivo indevidamente de algo. Então, na verdade, o termo abuso, ele, legalmente falando, ele pode ser substituído por estupro de vulnerável, né? E tem aí, cabe as questões criminais que compete à Polícia Militar, que foi muito bem explanado pelo capitão, mas tem nos trazido essa angústia. Uma outra questão relevante de ser falada é com relação à insignificância que muitas vezes é dado por nós, cidadãos brasileiros, com relação às denúncias. Durante esse mês de maio, a gente tem participado, né, de entrevistas em rádios, vários movimentos, escolas que têm nos convidado para explanar para a população sobre a questão do abuso sexual contra criança e adolescente. E a gente percebe que, na maioria das vezes, é uma violação
velada, né? O Conselho Tutelar deveria ser uma das portas de entrada, mas muitas vezes não chega até o Conselho Tutelar, não chega até a Polícia Militar, não chega até o CREAS e não chega a nenhum outro equipamento de proteção. Aproveito a oportunidade para esclarecer mais uma vez para a população o que vem ser essa rede de proteção. Porque o atual colegiado, a gente tem tentado e lutado muito, buscado fazer a desconstrução do que é o Conselho Tutelar e do nosso papel, né? O Conselho Tutelar ele é um órgão fiscalizador, mas a gente tem usado a fala de que nós somos um órgão fiscalizador e eu não tenho autonomia de usurpar de outros equipamentos, de outros órgãos, o que é atribuição deles. E a partir do momento que eu, enquanto cidadã, eu sei ou suspeito ou tenho a confirmação de que determinada criança, determinado adolescente tem sofrido esse tipo de violação e eu me calo, eu estou sendo conivente, estou sendo omissa e esqueço, que é muito comum a nós, né? Esquecer, achar que aquilo só vai acontecer na casa da minha amiga, na casa do meu parente, na casa do meu vizinho. E como Thaís muito bem disse no início da fala dela, o abusador, ele, na maioria dos casos, é alguém muito próximo, né? É alguém que está ali inserido no cotidiano de determinada família. Então, assim, quando acontece, a gente escuta muito isso, quando acontece a consumação do fato, né, do estupro de vulnerável, que seja realmente a consumação ou de ato libidinoso, aí vem a famosa pergunta, aliás, a afirmação, o Conselho Tutelar não fez nada. Ou então a pergunta, onde estava o Conselho Tutelar? Né? Vou expor aqui, não somente como conselheira, mas também como mãe. As minhas obrigações com os meus filhos, antes deles serem de responsabilidade do Estado, do município, do Conselho, do CREAS, da Polícia Militar, do Judiciário, do Ministério Público, da Promotoria, os meus filhos são de minha responsabilidade. Então, eu também não posso usurpar o papel de pai, mãe ou responsável, né? Que a gente não pode falar que família, né? Existem diferentes modelos de família. Então, cabe a mim, enquanto mãe, ficar atenta com o meu filho lá dentro da minha casa, as pessoas que estão dentro da minha casa, as pessoas que estão próximas de mim. E muitas vezes chega até nós uma denúncia, né, de que aconteceu o suposto abuso, e é impressionante como a sociedade ainda tenta, inclusive pessoas próximas àquela criança, àquele adolescente, que fazem de um tudo para que a fala da criança e do adolescente não tenha crédito, né? E a gente escuta assim, absurdos, a boca, muitas vezes, de familiares, né? Argumentos incabíveis, argumentos, assim, completamente contrários. E pessoas que tentam fazer com que o conselheiro tutelar, que está atuando naquele caso, que ele vá naquela concepção, naquele entendimento de que é mentira da criança, é birra, é piti, está chamando atenção. E sem contar, muitas vezes, o que a gente escuta, né, quando trata-se de adolescente, como na Nadiele expôs, a maioria das vítimas são meninas, né, são mulheres, são meninas, falando que aconteceu porque houve provocação, porque sensualiza, usa uma roupa muito sensual, uma roupa muito curta. Mas nada disso, nada dessas justificativas infundadas serve para anular o crime. Muito bom ter a presença da Polícia Militar, porque
atribuem essa questão de atuação, né, somente ao Conselho Tutelar. E quando concerne ao âmbito criminal, é a atuação, né, desse equipamento muito importante, que é a Polícia Militar. E aproveito também a oportunidade para falar para todos que estão nos assistindo que o Conselho Tutelar, a nossa visão, o nosso olhar é com relação à vítima. Não compete a nós, dentro do nosso protocolo, fazer um trabalho de investigação, porque muitas pessoas ainda confundem o nosso papel. Acham que o Conselho Tutelar é polícia de menino, que a gente tem a obrigação de estar ali dentro de casa por casa, pegando o menino, levando para a unidade de acolhimento, e não é assim. Nós não desenvolvemos, não está dentro da nossa atribuição, do nosso papel. Até mesmo porque nós não agimos na subjetividade. Eu atuo, assim como os meus demais colegas, todo colegiado, na legalidade. Então, eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu acho. Dentro da atuação do Conselho Tutelar, não existe achismo. Não existe juízo de valor. Eu faço o que a lei me determina a fazer. Que lei? Temos como livro de cabeceira o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, vale ressaltar que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele teve uma origem. Vários artigos, inclusive, da própria Constituição, deram aí como base para a criação do ECA. Então, assim, a rede de proteção ela é ampla. Seguindo a pergunta do William, qual que é a atuação do Conselho Tutelar? Quando chega a denúncia para a gente de abuso ou suspeita de abuso? Então, dentro do nosso protocolo, nós temos que acionar os demais equipamentos. Nós somos muito bem amparados quanto a isso aqui no nosso município. Então, tem o CRES, que Nadiele explanou aí, né? Muito bem, muito boa a sua fala, Nadiele, porque a gente percebe nos nossos atendimentos que a população, ela desconhece. Ela desconhece o que é o CRES, ela desconhece os profissionais que atuam ali e é em favor da comunidade, né? Então, tem o CRES, o CRAS Rural, a Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, Promotoria, né, a própria Secretaria de Assistência, né, que tem aí essas ramificações, que são esses equipamentos. Então, tem um apoio. Então, não cabe a mim, enquanto conselheira, fazer uma investigação, até mesmo porque eu estaria usurpando o papel de outros equipamentos, e não vem na testa do abusador escrito, eu sou o abusador. Muito pelo contrário, há uma negativa. Causa muita estranheza ainda nas pessoas quando o Conselho Tutelar ele vai até um determinado distrito ou até mesmo em alguma residência. Há poucos dias, só para exemplificar, né, nós fomos fazer uma atuação. Então, quando chegamos na residência, já estava assim, a família alarmada, vizinhos, um número de pessoas muito grande dentro da residência, o que dificultou a nossa atuação. Então, as pessoas pensam que ao Conselho Tutelar, quando você notifica alguém, que seja por telefone, né, devido à pandemia, ou que a gente leva lá a notificação, nossa, Conselho Tutelar veio tomar meu filho de mim. Conselho Tutelar, gente, não tem esse intuito de tirar filho de ninguém. Eu falo isso com toda a propriedade, porque o nosso objetivo é encaminhar para os equipamentos para que haja promoção da família, uma vez que a gente entende a importância da família na formação de todo e qualquer cidadão, todo e qualquer ser humano. Então, assim, as pessoas ainda têm uma visão, há uma inversão de valores muito grande quanto ao nosso papel, e muitas vezes chegam ditando para a gente o que a gente tem que fazer. Os canais, gente, pessoal, de denúncia, além do 190, que o capitão expôs aqui para vocês, tem o telefone de plantão do Conselho Tutelar, não é fácil, a própria Polícia Militar tem, todas as UBS, PSFs também tem, né? O Disque 100 é um canal de extrema importância. E o que causa ainda muita estranheza,
porque muitos casos não chegam até nós, é um medo da pessoa fazer a denúncia. Então, não tem o porquê de ter medo. Primeiro, que é extremamente sigiloso. Já aconteceu, inclusive, de denunciantes estar lá na sede do conselho e falar assim, pode colocar meu nome, pode chegar lá na casa e falar que fui eu. Nós não fazemos isso. Não nos compete fazer isso, porque a gente não sabe qual é a proporção que isso vai gerar. Então, não devemos ter esse medo de fazer a denúncia. Não devemos ter esse medo de falar, não devemos nos calar e ser omisso ou ser conivente com esse ato criminoso. Outro canal de comunicação, a porta também de fácil acesso, é o CREAS, ou CRAS, ou assistência. Tem que ser feita denúncia. Eu aproveito a oportunidade para falar, né, para a Nadiele, para o capitão, Thaís vai levar isso também para a Isabela, que é a secretária. Para todos que estão nos assistindo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, toda situação, todo caso de abuso ou suposto abuso, que às vezes chegam até vocês, tem que ser repassado ao Conselho Tutelar. Por quê? Nós temos um olhar sensível, humano, com a criança e o adolescente. Então, tudo que diz respeito à criança e adolescente é de nossa competência, sim. Né? Até mesmo porque a gente trabalha numa atuação de evitar que essa criança e esse adolescente já sofreu aquela violação, de ter sido acometida pelo estupro, né, de vulnerável, que ela não continue sofrendo mais violações. Então, a gente tem esse olhar sensível e humanizado de não expor a imagem dessa criança, de não expor a imagem desse adolescente. Né? Hoje é muito falado da doutora Andréia, nossa promotora, né? Se ela estivesse aqui, eu acredito que ela explanaria sobre isso, a questão da escuta especializada. Mas a gente tem tido o apoio do CREAS com uma escuta qualificada, e isso é muito importante. Nada isenta que eu, enquanto conselheira, faça uma escuta de uma criança, de um adolescente. Mas por que não, já que nós temos essa possibilidade, temos esses profissionais, por que não firmar ainda mais essa parceria? Então, a gente tem trabalhado dessa maneira. Chegou até o conselho, a gente, se for necessário, dependendo de como foi a denúncia, né, a gente faz a visita, acionamos o CREAS, eles fazem a escuta qualificada, que eles têm os profissionais aptos para isso. Dependendo dos indícios, o que for trazido até nós, a gente orienta a família, o responsável, a procurar a polícia militar, né? Tem que fazer esse registro na polícia militar. Acionamos também a polícia civil, né, porque aí vai fazer essa questão, instaurar um inquérito, noticiamos o fato ao Ministério Público. Então, com essa minha fala, eu acredito que dá para ter uma percepção que o nosso trabalho é solto. O nosso trabalho não é de achismos, axiologias, subjetividade e ilegalidade. Nós trabalhamos na legalidade. Agora, eu deixo bem assim registrado nessa oportunidade, né, assim, ímpar para a nossa atuação, que é esse momento aqui hoje, que a criança dá sinais, o adolescente dá sinais. Então, cabe a mim, enquanto adulta, estar atenta a esses sinais. Eu digo a mim, né, eu enquanto adulto, não só por ser conselheira, mas também por ser mãe, né, não tem condição do Conselho Tutelar estar dentro de todos os lares, até mesmo porque isso não é atribuição, né. Chega até nós denúncias, muitas vezes, de um suposto abuso, quando o Conselho Tutelar vai até a localidade, até a residência. Gente, a questão de vulnerabilidade, ela é muito maior, ela é muito mais expansiva do que somente maneira até incorreta, talvez, de falar, né,
do abuso, desse estupro de vulnerável. E a gente tem se deparado com situações que vão perpassando, né? Hoje uma mãe de família que foi violentada na infância, foi violentada na adolescência, aí a filha ou o filho também, né, vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. E é isso que tem nos trazido muita angústia, né? Um dos canais de grande denúncia é a escola, porém, nesse momento de pandemia, sem a possibilidade das aulas presenciais, a gente acredita que as violações, que as violências, elas estão veladas. Né? Muitas vezes a gente se depara com situações de uma negativa da mãe da vítima, do pai da vítima, do responsável da vítima, e muitas vezes sabem, são conscientes e são coniventes. Em contrapartida, porque a sede do Conselho Tutelar é uma das portas de entrada, né, não só para confirmação, mas para supostos abusos. Chega para a gente denúncias de confirmações, de supostos abusos, porém chega para a gente também situações de conflitos, né? De pessoas que tinham relacionamento, se separaram, e chega muito para a gente a questão de alienação parental. E porque quer que o conselho constitua prova. Muitas vezes até essa questão de estar numa briga judicial, de guarda, e não compete. Eu estou aproveitando o momento para também deixar isso claro. Inclusive, quando a gente percebe isso e a pessoa usa de uma insistência, a gente representa no Ministério Público que aquela pessoa está embaraçando o trabalho do Conselho Tutelar. Então, muitas vezes chegam para a gente situações infundadas por conflitos pessoais, conflitos familiares, por questões judiciais, e quer que o Conselho faça a intervenção, porque a gente tem o nosso método de trabalho, que é o registro, nós registramos tudo, temos essa cultura do registro, e depois quer usar aquilo, quer que a gente forneça documento, quer que a gente trabalhe de uma forma, ajudar a pessoa a constituir prova naquilo que lhe é de interesse. Então, a gente também não faz isso. E se a gente não nos isentamos a responsabilidade de orientar. Muitas vezes chegam pessoas lá, abaladas emocionalmente, com muitas situações, com a orientação que a gente dá, a pessoa já sai da sede do conselho mais tranquila. Então, é da nossa atribuição, sim, né, orientar também. Mas eu ressalto que o papel principal do Conselho Tutelar é fiscalizar e encaminhar. Encaminhar para os equipamentos, que seja o CREAS, quando há, de fato, a violação, ou o suposto, né, a suposta violação, para o CRAS, para prevenção de violação de direito, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Judiciário, para a Promotoria, para assistência social, né, quando é percebido ali que há a necessidade de uma intervenção mais assídua do município com relação à política pública. Então, assim, reitero a minha fala dizendo a todos que estão nos assistindo, aos responsáveis pelos equipamentos também, que chegou qualquer situação de confirmação de abuso ou suposição de abuso, que tem que ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, para que a gente faça a intervenção de preocupação com a vítima, porque com o abusador, aí já entra no âmbito criminal e não nos compete. Tá? Então, eu acredito que eu consegui responder a nossa atuação, a importância do nosso trabalho, do papel do Conselho Tutelar, e não tenham o Conselho Tutelar como um inimigo da sociedade, um inimigo da comunidade, um inimigo das famílias. Nós somos um órgão que existe para garantia de direito. É
para garantir o direito de criança e de adolescente. Então, a gente dá crédito, sim, ao que é apontado, ao que é falado pelo denunciante ou pela própria criança ou pelo próprio adolescente. Agora, se aquilo é verídico ou não, não compete a nós. Para isso, a gente tem o suporte dos demais equipamentos da rede de proteção. Então, para finalizar a minha fala, não é de responsabilidade somente do Conselho Tutelar ter esse olhar cuidadoso no que concerne a criança e adolescente. É de responsabilidade de todos nós cidadãos. Né? A criança de hoje, toda a minha fala, toda oportunidade que eu tenho, eu finalizo dizendo isso às pessoas que nos escutam, que nos assistem. Criança e adolescente de hoje são os adultos de amanhã. Né? São os profissionais de amanhã que vão cuidar de mim, de vocês aqui presentes, quem nos assiste, né? Que são os profissionais de amanhã. Então, a gente atua para garantir um desenvolvimento adequado e que é inerente a todos eles, a todas as crianças e adolescentes. Isso é previsto em lei. Né? Direito à escola, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à instrução. E aí eu volto a frisar, gente, o grande e importante papel da família. Eu não posso me isentar enquanto mãe, eu não posso isentar nenhum outro cidadão que é responsável por aquele ser que está em processo de formação. Então, vem caindo as toneladas no conselho, quando a gente vai ver, não tem nem, dependendo da situação, não tem como o conselho atuar. Né? Porque ali é um arranjo ou um desarranjo familiar. Então, que nós, enquanto pais, mães e ou responsáveis, tenhamos esse olhar crítico e consciente da minha responsabilidade enquanto ser humano adulto. Então, eu não tenho que culpar, eu tenho que atuar, eu tenho que proteger. Então, a data 18 de maio, ela vem aí para nos trazer, né, como eu disse inicialmente na minha fala, essa reflexão e essa atuação enquanto cidadão. E tragam até nós as denúncias, tá? Tragam até nós, porque se não chegar até o conselho, até os demais contatos, se tem medo de ligar diretamente no conselho, porque Bocaiúva é uma cidade, município, né, é uma cidade pequena, apesar da extensão territorial ser imensa, mas todo mundo conhece todo mundo, diz que 100. Lá é uma pessoa que desconhece quem está falando, que vai estar fazendo os registros, vai estar passando para o Ministério Público e, consequentemente, para a gente também. Tá? Agradeço a todos pela oportunidade, a Thaís representando a secretaria, parabenizo a Nadiele pela fala, capitão Estefan também, e nós, em nome dos meus colegas, dos demais conselheiros, nos colocamos à disposição para orientar toda e qualquer dúvida no que concerne a criança e adolescente. Eu gostaria de colocar também nessa fala de Letícia, né, que quando ela coloca que é um dever, o artigo 227 do ECA coloca isso para a gente, traz, né? E aí a importância que é a gente entender essa questão da denúncia, porque quando esse artigo fala que é dever da sociedade, do Estado e da família garantir que essas crianças não fiquem, né, em uma situação de violação, exploração sexual, esse momento que nós estamos estabelecendo aqui é para fortalecer, criar esses vínculos, né, com a população para que essas denúncias aconteçam. Se nós formos olhar as perspectivas assim, de estatística nacional, 7,5% dos casos só são denunciados. Então, é uma negligência nossa também, quando a gente tem conhecimento de um caso, né? Desses casos, os 7,5% desses casos, né, que são denunciados, olha em Bocaiúva, eu coloquei, são 27 casos que nós, o CREAS, acompanhamos, fora os que estão no Ministério Público, né? Então, são situações e números alarmantes, né, para a nossa cidade. E aí a gente coloca assim, desses 7,5%, 73% ocorre em casa. E em 40% dos casos é o pai ou o padrasto que é o abusador. Então, assim, assusta, né? Porque quando Letícia coloca
que a criança ela emite os sinais, né? São sinais de... os estudos comportamentais, eles trazem que são sinais de insegurança, uma insegurança exacerbada, diferente, né, daquela que a criança sempre tem. Tem sinais de regressão. Por exemplo, uma criança que ela já tinha um comportamento superado de não fazer xixi mais na cama, de dormir sozinha, ela começa a regredir e emitir esse tipo de comportamento. Ela tem uma regressão no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da fala, se for, né, o caso. A criança fica com comportamentos mais sexualizados. Então, assim, ela emite muitos sinais que podem ser observados e que nós temos o dever, gente, faça bonito. Né? A campanha já diz isso. Faça bonito e denuncie mesmo. Quando a gente cria esse momento aqui para a sociedade, é para fortalecer os vínculos entre sociedade, poder público, equipamento socioassistencial, profissionais da assistência, para criar e estabelecer e mostrar as formas que existe, né, de denúncia e a nossa forma de trabalhar para que isso aconteça. Então, estamos sim à disposição mesmo, tem uma rede muito amparada, com escuta qualificada, e para direcionar essas famílias e indivíduos, porque o CREAS, né, como eu já disse anteriormente, o nosso foco, o nosso serviço principal é a proteção desses indivíduos, é garantir esses direitos, né, e encaminhar. A gente tem uma parceria muito boa com a saúde, né, para fazer encaminhamento, para psicoterapia quando necessário, e uma equipe especializada para direcionar esses casos. Eu quero só aproveitar a oportunidade, que a gente falou, né, dos canais de denúncia, passar para quem está nos assistindo o telefone de plantão do Conselho. O Conselho ele atua 24 horas, viu, pessoal? Então, assim, nós temos o horário, né, de funcionamento durante o dia até às 18, porém tem o telefone de plantão que é o 99842-1255. 99842-1255. Então, podem estar ligando, fazendo contato aí, e que a denúncia ela é extremamente sigilosa, não iremos comprometer o denunciante, mas iremos atuar, como eu disse, né, em prol da criança e do adolescente. Então, se me permite ainda, William. Fica à vontade. Na verdade é o seguinte, já complementando também aqui a fala da Letícia, também temos um canal, que é o 181. 181 é um canal de denúncia anônima, onde a pessoa ela pode fazer qualquer tipo de denúncia, de crime, de algum problema, e esse canal a pessoa fala totalmente anônima, ela não vai ser identificada, então pode ligar no 181. Interessante também dizer, tanto foi falado aqui por Letícia, quanto por Nadiele, da situação que muitas vezes as famílias têm, às vezes, algum tipo de vergonha, algum tipo, às vezes, até de medo. Eu gostaria de trazer uma fala bíblica que fala o seguinte: o amor, ele lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Está lá em João 4,18. Isso quer dizer o quê? Se você ama o seu filho, a sua filha, se você ama essas pessoas que, de alguma forma, podem estar sendo abusadas ou sendo exploradas, você tem o dever de denunciar, tem o dever de procurar essa rede de proteção que foi falada aqui. Nós, aqui, somos a referência para você. Nós somos a referência. O que nós queremos aqui hoje não é apenas falar sobre um crime, sobre uma situação totalmente difícil que a sociedade vive, mas nós queremos que você compreenda o mal que está acontecendo na sociedade, não é de hoje, e que você consiga resolver isso. A gente entende que pessoas vivenciam problemas diversos, que às vezes dependem até do infrator, né? E aí às vezes não vai conseguir, às vezes tem aquele medo de fazer essa denúncia, porque depende do infrator, pensa o que ele pode fazer com meus filhos, com a minha família, comigo, se eu fizer isso. Mas nós estamos aqui para isso, para te empoderar, para levar para as famílias, para as pessoas aqui, que elas têm alguém em que elas podem confiar, em que elas têm potencial para resolver esse problema. E elas são pessoas fortes, e elas podem mudar a sua vida. A gente não deve encarar isso como fim. Então, se essa pessoa foi, como foi dito, foi estuprada, foi abusada, foi violentada, então agora acabou minha vida? Não.
você pode nos procurar, você pode, tem a quem procurar, você, a partir daí, você pode transformar a sua vida, não é, Letícia? Você pode mudar a sua vida, porque você vai resolver um problema e tirar isso da sua vida, com toda a orientação, com tudo que for feito a partir daí. E o que a gente diz também? Né? Além disso, tem uma questão, a hora que eu falei no início assim, qual é o crime? Conjunção carnal com menor de 14 anos. Então, talvez, a própria Nadiele disse aqui, muitas vezes não é regra, mas na maioria das vezes acontece, principalmente nas áreas periféricas da cidade, onde as pessoas têm menos condições estruturais, financeiras, sociais, e até de informação, não é verdade? E o que a gente diz? Queria levar para você o seguinte, para clarificar, o que é isso? É interessante a gente dizer, porque se a gente falar assim, olha, conjunção carnal é quando tem a união do pênis com a vagina, muita gente não vai entender, certo? Então, a gente tem que entender isso, olha, né, como a gente fala no dia a dia, né, todo mundo fala, às vezes a pessoa chega e encosta lá o pênis, na verdade a gente fala, né, o pinto, o pintinho, né, tem várias outras conotações, e você, ela está cometendo aí um abuso, né? E a menina, né, às vezes a gente vai falar lá a vagina, às vezes a gente fala muito na expressão, né, até assim, ó, perereca, flor, aquela coisa. A gente tem que ser bem claro e falar para eles, entender o que é isso. Então, se alguém tocar nas suas partes íntimas, seja nos seus seios, nos seus seios, no seu peito, né, nos seus órgãos genitais, que a gente falou, seja no seu bumbum ou na sua bunda, como a gente diz, não é verdade? Não é assim que a gente fala, na maioria das vezes, aí na rua? Então, se alguém toca nessas partes íntimas que você tem, você já está sofrendo um abuso. A partir daí, você já tem que pensar, opa, ninguém pode tocar nessas partes íntimas aqui minha, não. Então, eu tenho que denunciar, tenho que levar isso para o meu pai, para minha mãe, para quem for, para tomar uma providência sobre isso. E, além disso, o que a gente diz? Né? Até um ativista americano, William, ele falava o seguinte, o Martin Luther King, que o que me incomoda não é o grito dos maus, porque quem faz isso aí, pensa, eu estou fazendo, ninguém está vendo, porque é um crime silencioso, é um crime escondido, não é assim? Ele pensa que ele nunca vai ser preso, que ninguém nunca vai falar, ele pensa que ele pode tudo. Então, o que me incomoda não é o grito, não é esse grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, pai, mãe, vamos exercer essa arte de quê? De ouvir a quem precisa ser ouvido, ouvir as crianças, ouvir os adolescentes e levar para frente o que eles têm a dizer para que a gente possa resolver esse problema e, com certeza, a partir daí, essa família, onde estiver, se tornar uma família mais feliz a partir daí. Nós estamos aqui para isso. É importante, William, já te interrompendo de novo, quando o capitão coloca, né, essa questão, primeiramente, do abuso, né, a literatura coloca que existe duas formas de violência sexual, o abuso e a exploração. Né? O abuso é quando é utilizado qualquer parte do corpo da criança para qualquer ato de cunho sexual, ou por um adulto ou até mesmo por outro adolescente. E a exploração sexual já é voltada para a questão da pornografia, né? A pornografia, a exploração sexual, né? De alguma forma. E quando ele fala também dessa questão de nomeado para a criança entender, a literatura também coloca isso, as questões de prevenção são voltadas para essa forma, né? De você conseguir fazer a criança entender e nomear o que é íntimo, quais são as partes íntimas dela. A partir disso, ela vai, né, saber dizer quais são essas partes íntimas e vai entender quais são esses limites, que ela também não pode tocar nas partes íntimas de ninguém e ninguém pode tocar nela. Então, a criança, ela tem uma disponibilidade de aprendizado tão grande, tão boa, isso deve ser explorado, essa explicação. E o pai também saber onde seu filho vai, com quem seu filho anda, quais os lugares, né? Saber criar uma relação de confiança com essa criança para que ela possa relatar quando isso acontecer. E uma outra colocação do capitão também, que foi quando ele colocou que às vezes a vítima depende desse abusador.
A vítima precisa entender que nós não estamos lá só para receber a denúncia. Existe uma política pública que apoia essas pessoas com benefícios, né, que a gente pode conceder. Muitas outras coisas. Quando a gente fala que o CREAS, por exemplo, ele faz o acompanhamento de uma equipe especializada para proteger e garantir esses direitos, envolve todas essas coisas. A gente só não recebe a denúncia e deixa a pessoa ir para casa sem... Existe uma política pública de tudo, saúde, benefício socioassistencial, para abarcar todas essas situações desses indivíduos. William, eu quero só aproveitar a oportunidade também, talvez o nosso horário já até extrapolou um pouquinho, mas é pontuar o seguinte: quando a gente fala de estupro de vulnerável, é porque a pessoa, né, que está ali sofrendo aquela violência é um ser vulnerável, né, que é criança e adolescente. Então, foi muito bem explanado pelo capitão. Então, se houve a relação sexual, né, a conjunção carnal ou o ato libidinoso, né, que é fotos indevidas, né, das regiões íntimas da criança e do adolescente, permitir que aquela criança ou adolescente, ou incentivar, ou forçá-la a assistir vídeos, a ver imagens inadequadas ao seu desenvolvimento, sim. Questão de masturbação, né, isso também configura o estupro. Então, não é somente a conjunção carnal. E é isso que ainda causa muita confusão na cabeça das pessoas. Não, mas eu não fui para a cama, eu não forcei. Né? Fiz só isso. Só ejaculei em cima da menina. É crime. É estupro de vulnerável. Manter relação sexual ou acometer ato libidinoso contra adolescente, né, é violência, é abuso, sim. A gente escuta muito, mas ela consentiu. Tive sim relação sexual, mas ela consentiu. Não, eu não sabia. Ela quis, né? Ela quis. Nossa, mas eu não sabia que não tinha 14 anos. Um corpo de um mulherão, toda já formada. Eu achava que ela já era maior de idade. Então, gente, são situações que a gente ainda... que causa muito espanto, né? A gente fica pasmo, porque nada vai justificar, nada justifica. Então, com tantas pessoas adultas no meio, na sociedade aí, buscar saciar prazer ou cometer um crime, né, com uma criança, uma adolescente. E aí tem outro detalhe muito importante ser frisado. Não é porque também ali a menina ou menino já tem mais de 14 anos que quer dizer, não, oba, tá tudo certo, né? Tive ali o envolvimento com uma adolescente que ela já não... Então, a conselheira falou que não pode ser menor de 14 anos. Mas se tem 14 anos e um dia, pode. Não é assim também. A lei preconiza isso aí muito bem. Então, fiquemos atentos com relação às ações e às nossas percepções do que acontece ao nosso redor. Tá? Para depois, na hora que chegar lá, na questão de culpabilidade, não falar que não sabia. É um ser vulnerável, sim. É um ser em formação, sim. E nós devemos parar, jogar por terra todo esse medo de orientar os nossos filhos, de falar com os nossos filhos, né? Tem muitos responsáveis que ainda expõem para os filhos, e muitas das vezes nem expõem a questão do sexo, da sexualidade. Gente, isso é fisiológico, nós somos seres vivos. É inerente, isso está em nós somos humanos, somos seres vivos, então a gente não tem que parar com isso, porque se eu não oriento meu filho dentro de casa, ele vai ter uma orientação indevida lá fora. Então, cabe a mim, enquanto mãe, se os meus filhos ainda são crianças, explanar para eles, olha, não deixe que ninguém toque o seu corpinho. Se acontecer, fale comigo, fale com alguém, não se cale.
Não deixe ninguém pegar nas suas partes íntimas. O seu corpo é um templo sagrado. Então, é a gente começar a desmistificar isso aí e falar mais abertamente, porque orientação é tudo para que a gente faça essa prevenção. E o Conselho atua aí nessa prevenção também, tá? Então, é expor as coisas com naturalidade, sem medo, sem vergonha, porque eu volto a dizer, quando eu negligencio o meu papel de responsável por um ser informação, ele vai ter lá, e muitas vezes de uma maneira tão rude, que o que mais acontece, adolescentes, crianças que foram violentadas, que foram abusadas, desconhecem só na vida adulta, depois que onerou todo um transtorno ali na formação, no desenvolvimento, no emocional, que vai atinar que aquilo foi oriundo do que vivenciou lá no passado. Né? Então, fica aí mais essa orientação aí para todos que nos assistem, né? Tenhamos essa boa vontade, essa responsabilidade de orientar as nossas crianças e nossos adolescentes e não culpá-los por uma ação criminal de outra pessoa, mas sim ter esse olhar sensível e humanizado de acolher, de proteger. Pessoal, para a gente já caminhando para o fim, nós temos uma pergunta e eu queria que vocês fossem bem sucintos na resposta, até para a gente não extrapolar muito o nosso horário. Mas a pergunta ela é o seguinte: uma vez constatado o abuso identificado, como tratar a vítima para que ela retorne à sociedade sem traumas, para que ela tenha, assim, dentro do termo, não sei se seria o termo certo, uma vida normal novamente? Inicialmente no CREAS, né, nós temos uma equipe especializada com assistente social, psicólogo, e aí ocorre, quando essa vítima chega, né, o acompanhamento sistemático, com o psicólogo, com o assistente social, com as meninas da abordagem social também, que a gente tenta integrar em atividades, cursos que se fizerem necessário. E aí nós temos um apoio muito grande da saúde, por exemplo, que é a psicoterapia. Os casos são avaliados especificamente, cada caso tem uma demanda. Mas a gente encaminha para a saúde quando se faz necessário, quando tem também essa demanda do próprio demandante, né? E também temos o serviço de convivência, que é um tipo de serviço prestado pelo CREAS, pela assistência social, encaminhamentos mesmo, que se fizerem necessário para todas as políticas públicas que forem necessárias. Aí a gente faz essa reinserção, né? E o foco mesmo lá no CREAS é esse acompanhamento sistematizado com esses profissionais. E as demandas que se fizerem necessárias, a gente vai fazendo encaminhamento. Nossa, vocês querem acrescentar alguma coisa? No que concerne, no que compete ao Conselho, é fazer o encaminhamento, né? Como a Nadiele falou, então nós encaminhamos para o equipamento. É lá que tem os profissionais aptos a fazer esse atendimento, né? Psicólogo, assistente social, e aí eles, pelos atendimentos deles, porque não compete a eles fazer atendimento de psicoterapia, né, Nadiele? Então, eles acionam a saúde. E a gente fiscaliza, inclusive, as ações do CREAS, do CRAS, da saúde, da polícia, viu, capitão, com todo respeito, porque nós somos um órgão fiscalizador, então compete a gente fiscalizar. Então, eu sempre falo com os equipamentos, né, que eles não tenham como estranheza quando receber, e recebem muito, né, Nadiele, através de documento, que eles não deem o contra-retorno das ações que foram oferecidas para aquela vítima, né, o que foi feito para promover a família, o que foi feito para sanar. Né? Mas aí tem que ter adesão
tem que, e é um trabalho que não é só oferecido para a vítima, mas também para a família daquela vítima, porque os traumas, gente, eles são inúmeros. Então, assim, se não tiver o empenho da própria vítima, principalmente, eu nem digo nesse caso, no tema de hoje, né, não é nem da vítima, porque ele é um ser vulnerável, mas da família e do responsável. Então, o que compete ao Conselho, William, é encaminhar para os equipamentos e de solicitar deles, através de documento, esse contra-retorno, esse feedback das ações que eles estão, que eles tiveram e estão tendo com a família e com a vítima. Obrigado pelos esclarecimentos. Para a gente encerrar, antes eu gostaria de convidar a Thaís mais uma vez, assistente social e representando a nossa secretária, Isabela Torres, onde ela vai falar as palavras finais e vai fazer alguns comentários que ela entender pertinente. De volta, né? Boa noite a todos. Eu gostaria de, antes aqui de finalizar, de só estar pontuando aqui em relação à última pergunta que foi feita, mesmo com todo um trabalho articulado com política pública de saúde, política pública de assistência social, política pública de educação e as demais políticas públicas que foram necessárias, caso a caso, as situações de violências sexuais, elas são tão graves que uma parte muito significativa das vítimas, elas carregam essas sequelas pela vida inteira. Dependendo de como as situações vêm acontecendo, quem é esse violador, como essa família vem vivenciando, uma criança e adolescente que é vítima desse tipo de crime, ela vai carregar as consequências dessa violência sofrida em toda a sua vida, tá? Então, assim, daí é importante a gente pensar, enquanto sociedade, a gravidade desse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje. Quando nós falamos em violência sexual, nós estamos falando de um tipo de violência que traz agravos físicos e psicológicos para a sua vítima na infância, na adolescência, que é a principal fase de desenvolvimento da vida dos sujeitos, na vida adulta. Muitas vezes essas famílias crescem com dificuldades de relacionamentos que eu digo não só relacionamentos afetivos, namoros, mas convivência com outras pessoas, dificuldades de se integrar socialmente, dificuldades da sua construção profissional. Uma parte significativa dessas pessoas não conseguem dar sequência nos estudos, não conseguem se estabilizar emocionalmente. E aí vivem uma parte muito significativa, diria que o resto da vida em situações assim precárias, muitas vezes físico e emocionalmente. Desenvolve diversos problemas de saúde, depressão, se é uma pessoa que já tem predisposição para algumas doenças mentais, pode vir a se desenvolver também. Então, é importante a gente pensar na gravidade desse tipo de crime que a gente estar aqui discutindo, que mesmo com todo o apoio que é dado para a proteção dessa vítima, sua família, uma grande parte das situações elas são irreparáveis, tá? E também gostaria aqui de antes de finalizar, dizer aqui, especialmente para você, mulher, que, como o capitão aqui disse muito bem anteriormente, muitas vezes, principalmente as mulheres, já que nós temos inclusive uma diferença socioeconômica de manutenção da família aqui dentro da sociedade brasileira,
para você, mulher, que está vivenciando esse problema, não aceite, não abra mão ali da saúde e do cuidado do seu filho só para ter um companheiro, só para ter alguém ali do seu lado. Porque os prejuízos que o seu filho tem com isso, muitas vezes com essa omissão que você, por qualquer que seja o motivo, fazer, inclusive por essa relação de dependência, os prejuízos que o seu filho tem é para a vida inteira. Então, assim, as situações de dificuldades financeiras, emocionais, dependência afetiva, elas são superáveis. Muitas vezes as sequelas que o seu filho vai vivenciar, não. E eu gostaria também, não posso finalizar aqui, sem agradecer a presença de todos vocês, agradecer o apoio, a disponibilidade, quando a gente procurou vocês para propor esse momento aqui, nós fomos muito bem recebidos por todos vocês, estiveram aqui com muita disponibilidade, explanaram muito bem sobre esse assunto tão importante. Gostaríamos de, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Gestão Municipal, agradecer a parceria, dizer que, enquanto gestão, nós estamos disponíveis para contribuir para que as nossas crianças, adolescentes, as famílias em que nós assistimos tenham também uma qualidade de vida melhor. Tá? Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer aqui o presidente da casa, aqui, o Odaí, que nos cedeu aqui o espaço, já com toda a estrutura para que a gente pudesse realizar esse momento. E gostaria aqui de finalizar dizendo, para você que está aí em casa nos assistindo, a responsabilidade dos atos cometidos pelo adulto, ele é do adulto. Letícia colocou aqui muito bem situações de que, muitas vezes, eles, enquanto conselheiros, esse órgão de proteção da criança e adolescente, chega e aí quer culpabilizar a vítima, dizer que estava sendo assediado. A responsabilidade dos seus atos enquanto adulto é sua, é de você, adulto. Então, é você que é adulto, que tem que se responsabilizar por os seus atos. Enquanto legislação brasileira, constitucional, você, adulto, tem o dever de proteção. Se você não exerce esse dever de proteção, independente do motivo, você está errado. Então, assim, a responsabilidade dos seus atos é sua. Não tem que culpar ali a criança e adolescente, tá? Muito obrigado, Ilha, muito obrigado, tá? Atendeu aqui a gente de forma muito atenciosa, tá? Caio ali nos bastidores, muito obrigada a todos vocês, aqui o pessoal da Câmara fez a transmissão para a gente, tá? E nós esperamos aqui ao longo do ano ter mais momentos produtivos como este aqui para prevenção de ocorrências de situações de violência em nossa sociedade, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós chegamos ao final da nossa primeira live da campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É importante ressaltar, a denúncia de casos de abuso ou exploração sexual pode ser feita pelo Disque 100, a ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima. Poderá ser feita também pelo 190 da Polícia Militar, pelo Conselho Tutelar, no plantão 389-9842-1255, ou pelo fixo também 3251-1203, como também pelo CREAS 3251-5213. Mais uma vez, reiteramos os agradecimentos à Câmara Municipal de Bocaiúva, na pessoa do seu presidente Odaí Sorriso, pela cessão do espaço, dos profissionais que aqui estiveram fazendo possível essa transmissão. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e um bom final de semana.